Olá a todos, estamos voltando aqui para o evento do Movimento Mulheres Pensam, né? Dessa vez com mais autoras da Underline Publishing, que nós queremos aqui agradecer a presença de vocês, né? Eu vou iniciar contando um pouquinho sobre a Underline Publishing, que tem o objetivo de disseminar conhecimento artístico e cultural para todas as idades, publicando livros de literatura, arte e cultura em inglês, português e espanhol, especificamente com autores brasileiros e lusófonos, né? Que falam português e que nós temos aqui a possibilidade de divulgar as obras desses autores. Nós estamos aqui com 4 autoras maravilhosas que publicaram conosco e estamos muito felizes de recebê-las. A Adriana Peliano, vamos lá, a Adriana está aqui, né? Isso. É artista visual, fundadora do Lewis Carroll Society of Brazil, e tem os blogs Alice Delic, né? Oficinas de colagem, outras interpretações artísticas do livro da Alice, suas ilustrações para Wonderland, Looking Glass foram publicadas por Zaha no início deste ano. A pesquisa de seu mestrado é sobre as aventuras de Alice no surrealismo. Também produziu e projetou uma versão em português da Alice Adventures Underground e recentemente publicou Alice and the Seven Keys pela Underline. Só uma palavrinha, Adriana, seu microfone está... isso. Boa tarde a todos. Estou muito feliz de participar desse encontro e é uma honra esse convite da Underline, que foi assim, permitiu que o meu sonho se tornasse realidade, assim como de outras autoras que estão aqui e outras que não estão aqui, mas estão de coração. Obrigada. Legal. Eu estou aqui clicando para ver se entramos ao vivo no Facebook. O livro a gente vai comentar depois, né? Agora isso. Agora é mais apresentação. Então, nós vamos seguindo com a próxima, Cláudia Canto. Olá, apresentadora do programa Mergulho na Vida, com Cláudia Canto. Palestrante, escritora, tem 7 livros publicados, Morte às Vassouras, em sua 4ª edição, foi traduzido para o inglês e está publicado pela Underline Publishing, of Bruns. Além disso, esse livro serve como apoio em diversas escolas, e ela teve experiências com várias viagens internacionais, em São Paulo, Alemanha, Lisboa, Espanha, Paris, enfim. Cláudia, fale um pouco de você, dê um alô para nossos ouvintes. Que honra, que felicidade, Nereide. Boa tarde a todos vocês, a quem vai nos assistir. Agradeço muito a oportunidade que você me proporcionou, dona Nereide, através da Underline. Sou muito grata por realizar um sonho de ser publicada nos Estados Unidos. Gente, não é pouca coisa. Só reiterando um pouquinho a apresentação, o programa Mergulho na Vida está em férias, a gente não sabe quando volta, por causa da pandemia, etc. E hoje eu tenho 12 livros publicados. Beleza. Parabéns, Cláudia. Você é uma produtora fantástica. E a Heloísa Schurman também está conosco, né? Super famosa, uma pessoa que realizou tantos trabalhos ao longo dos anos, foi professora, navegadora, mãe da primeira família brasileira a realizar 3 voltas ao mundo em um veleiro. Navegou durante 35 anos para mais de 60 países, criou e educou seus 4 filhos, Pierre, David, William e Kate, enquanto velejavam
nas expedições pelo mundo. Publicou As Aventuras de Formiga e Capitão, além do livro Expedição Oriente, que conta a sua mais recente viagem, antes da próxima, né, que ela também vai contar um pouco da próxima, com a família Schurman. Hoje ela é ativista, atuante e desenvolve o projeto A Voz dos Oceanos, sobre o combate da poluição dos mares e oceanos. Seu alô, Heloísa. Oi, pessoal, imenso prazer estar aqui, obrigado pelo convite, e a gente poder trocar ideias, a gente poder conversar entre nós, mulheres escritoras, e que pensam, e que podem publicar os seus livros. Obrigada pela publicação também do meu livro Infanto Juvenil, meu primeiro sonho de publicar para crianças e jovens, com a Nereida, que somos sócias deste livro. É verdade. E a Isabel Sintra, diretamente de Estocolmo, né? Ela é paulista de São Joaquim da Barra, em São Paulo, né? Ela é escritora, já publicamos 2 livros da Isabel, em inglês, mas ela tem várias publicações, e ela é uma escritora que aposta na importância da representatividade e a diversidade em sua escrita. Entre suas obras destaca-se Corvo Correio, né, publicado no Brasil e também na África, em Angola, e que esteve também, foi um dos premiados na Flip de Literatura em Paraty, na categoria Infanto Juvenil. E A Princesa e o Espelho, que foi publicado em alemão, em português, e pela Underline, The Princess and the Mirror, e atualmente também o The Great Little Tailor. Yes. Suas palavras. Bem, é um prazer enorme estar aqui hoje com vocês. Eu estou muito feliz mesmo de estar aqui, dividindo essa mesa, conhecendo mais essas escritoras maravilhosas, né? Mulheres que estão também aí no caminho da escrita, como eu, umas com mais livros, outras com menos. Eu me sinto sempre aprendendo, né? Estou começando. E que bom estar aqui, poder fazer essa troca com vocês, aprender mais ainda. E já aproveito para agradecer a Nereide aqui, que eu estou te vendo, né, Nereide? Que a gente só fala por e-mail, mas verdade. é uma alegria essa parceria com a Underline. Agora começam a aparecer. Alguém está falando, tem o microfone Alguém tá aberto. Falando aí. Pronto. Mas, enfim, queria agradecer a Underline, é uma alegria estar com a Underline, e agora a gente começa a ver as primeiras crianças lendo os livros em inglês, tem sido uma emoção muito grande. Verdade. Que bom, muito feliz. Super feliz mesmo. Você vê como é importante a gente dar um passo à frente, como isso já tem um retorno, né? E a gente está no início, né? Pois está no início, quer dizer, e o reconhecimento virá amplamente, com tenho certeza. Naturalmente. Isso mesmo. Vamos que vamos. Vamos que vamos. Bom, gente, vamos começar aqui com eu quero que a Cláudia fale um pouquinho mais sobre a sua experiência que a levou para escrever o livro que publicamos, né? A questão das viagens que você fez, o papel da mulher, como foi esse... Afinal, o nosso tema aqui do movimento Mulheres Pensam, e o nosso tema é Mulheres Pensam, escrevem e publicam, né? Que é exatamente o que nós fazemos, nós 5 aqui. Então, Cláudia, fale um pouquinho sobre a sua experiência do seu livro, especificamente. Morte às Vassouras foi o meu primeiro livro, publicado pela Underline, mas antes de nós nos encontrarmos, Nereide, eu já tinha navegado por muitos mares. Eu vivi uma experiência em Portugal, trabalhando praticamente no regime domiciliar fechado como empregada doméstica. Eu sou oriunda de uma periferia, eu não tinha muito contato com pessoas que liam, no entanto, eu era um bichinho estranho ali, e eu era um bichinho estranho ali,
E foi a literatura que me salvou. Eu comecei a ler os grandes clássicos muito cedo, e depois, mais tarde, com essa viagem, eu mergulhei de fato no caminho da literatura, porque lá naquela casa eu comecei a construir esse trabalho, que é o Morte às Vassouras. Eu só tinha a companhia da vassoura, onde eu andava, eu estava com a vassoura na mão. Um dia eu entrei no meu quartinho e falei, meu Deus, o que o universo está querendo passar para mim com essa experiência? Aí eu olhei para a vassoura, dali nasceu o título, a poesia, e a partir de então eu comecei a escrever, me agarrei nesse projeto como um bote salva-vidas, voltei para o Brasil, muitos nãos, mas o não para mim é travestido de sim, e eu não desisti. E hoje eu tenho 12 livros publicados, e o Morte às Vassouras eu apresentei na Universidade de Oxford e também na Universidade de Glasgow, na Escócia, e com ele que eu ministro palestras e viajei muito pelo mundo apresentando esse trabalho. É uma maravilha. Você realmente extrapolou, né, todas as expectativas, né? Porque você, a partir de uma experiência que foi até traumatizante, acredito, que você, pelo que diz o seu livro, você tinha toda uma expectativa e essa expectativa foi frustrante em alguns aspectos, e você transformou essa frustração em um produto, né, em uma obra de literatura, e isso é um reconhecimento muito importante, essas publicações ao redor do mundo, e que as pessoas leiam, né, a sua experiência, né, para incentivar as mulheres a se superarem. Você concorda, Sim, Cláudia? com certeza, porque o livro, escrever é terapêutico, né? E aquele livro, aquela construção, porque você colocar no papel, mesmo que você não seja escritora, como um desabafo do teu dia a dia, ou como expectativa do que você quer que aconteça na sua vida, já é um documento ali que o universo entende mais ou menos, e bom para você também, porque você registra, né? Enfim, com esse livro eu usei como terapia, mas eu não tinha noção que mais tarde ele pudesse também fazer parte desse grande enredo, que é levantar outras mulheres através da literatura. Isso é modestamente falando, mas eu percebo que a literatura, no meu caso, com as palestras que eu ministro, ela é uma grande porta-voz de muitas reivindicações feministas e de preconceitos e outras tantas, porque o livro tem essa bagagem. Mas depois eu adentrei outros universos, eu conheci um pouco do sagrado feminino, eu mergulhei em outros aspectos da literatura, ampliei meu pensamento exatamente por causa dessas viagens. As viagens também faz muito bem, porque a gente consegue entender outras culturas, estar em contato, sair da sua bolha é extremamente importante para uma escritora, né? Para um artista, para todo mundo. Mas, enfim, então, o livro, a escrita é terapêutica, do Morte às Vassouras. Eu acho que as pessoas que chegarem a ler vão, nas primeiras páginas, entender como aquilo teve um aspecto positivo naquela história tão dramática que eu estava vivendo. Exatamente. Por isso que o seu depoimento colabora para uma série de posições femininas, né? Você é jornalista, inclusive, né? Você é jornalista, palestrante, e eu vejo que você incentiva o público em geral, no Brasil, principalmente, a escreverem, as jovens, principalmente, né? Que você dá exemplos importantes. Sim, eu acho que o grande feito disso tudo é mostrar para essas pessoas, através da minha experiência pessoal, que o pote de ouro não está lá em Paris, não está em Oxford, às vezes está ali pertinho da gente, a gente não consegue enxergar, porque a gente cresce com umas crenças tão limitantes, acreditando porque é pobre, porque nasceu na periferia, e isso e aquilo, você não pode alcançar outros mares. Mas quando você percebe a tua riqueza interior, principalmente a mental, você consegue fazer conexões como essa que nós estamos fazendo aqui. Quem diria, Nereide, se não fosse a literatura, a arte, a cultura, nós não estaríamos falando aqui nesse momento dessas escritoras maravilhosas. Então, eu insisto que só a educação e a cultura é capaz de quebrar barreiras e também preconceitos.
Porque quando você é uma pessoa lida, você é uma pessoa que tem mais discernimento em relação às outras pessoas, consequentemente, você tem menos preconceito, o seu vocabulário fica mais amplo, mais refinado, você vê o mundo de outra forma, é um mundo desconhecido até então, porque a questão financeira, normalmente, ela te barra de conhecer outros mundos, outras pessoas, mas o livro tem esse dom de te levar para outros lugares, né? Então, se nós, mulheres da periferia, se nós nos estruturarmos na educação e na cultura, já é um passo enorme para a gente alcançar outros patamares. Então, é isso que eu tenho que falar das minhas palestras. Tenho que passar o meu exemplo com a economia solidária, com a economia criativa, compartilhar essas riquezas, mostrar que, às vezes, você gasta um dinheirão com um vestido, com um tênis, para deixar um milionário mais milionário, e não investe no que, de fato, vai mudar a tua vida, que é a educação e a cultura. Então, essa é a minha saga. Beleza, parabéns. E agora eu queria também que a Heloísa falasse um pouco do seu livro e do seu caminhar como mulher, né? Como dona de casa, como também velejadora. Conta um pouco de tudo isso para nós, porque é muito rico também, assim como a Cláudia vivenciou tantas viagens, tantas experiências, e a Heloísa Schurman pode deixar a gente mais ainda acreditando como é possível a gente conseguir o nosso sonho. Exatamente. Eu vim de uma família em que eram 4 meninos, vinha eu e minha irmã mais novas. Então, eu cresci, minha mãe nos educou sem ter diferença entre os meninos e as meninas. Quer dizer, eu jogava futebol, os meninos tinham que limpar a casa, mas no quesito educação, nós éramos todos iguais. A minha mãe diz assim, você pode ser quem você é. E ela fez isso, meu pai morreu, eu tinha 4 anos, e ela ficou viúva com toda essa criançada aí, e ela ensinou a gente, incentivou a gente a ler. Então, domingo, nós tínhamos vários livros em casa, o presente sempre era livro e a gente sentava para ler. Não só para ler, mas trocar ideia daquilo que a gente lia. E eu me apeguei a Júlio Verne e ele foi a inspiração para a minha vida de aventura. Eu li todos os livros de Júlio Verne e eu sonhava, nossa, e assim, cada viagem que eu podia fazer com Júlio Verne, eu fazia, né? Viagem ao centro da Terra, viagem à Lua, um homem que tinha assim, uma visão, uma imaginação muito além. E aí mamãe me deu um diário e diz assim, você também, né, além de ler, tem que escrever. E eu comecei a escrever. Tinha uma chave que era para os meus irmãos não pegarem e descobrir o que eu estava escrevendo. Era escondido, trancado a chave. E eu comecei a escrever, e não só ler, mas comecei a escrever, e com o tempo casei com o Wilfredo, tivemos os nossos filhos, e eu comecei, quando partimos para navegar, a escrever o diário de bordo. E aí foi uma mudança muito grande, porque aquela disciplina que eu tinha de escrever o meu diário, né? Diário de juventude, meus sentimentos, eu descobri que eu escrevia com o coração. Eu tinha que botar os meus sentimentos ali, naquele papel, né? Eu digo que eu não sou uma escritora, eu sou uma contadora de história. E viajando pelo mundo, a experiência de ensinar os meus filhos a aprender sobre as culturas, tudo isso era anotado. Eu checava os fatos, como o vulcão teve erupção, que ano, onde era, e tudo eu escrevia. Gente, você não sabe, às vezes eu escrevia num pedaço de guardanapo, aonde fosse, eu ia escrevendo, né? E eu sempre sonhava em conhecer a Ilha do Dinheiro de Pedra, conhecer Galápagos, conhecer, sabe, a Ilha de Páscoa, e todos os meus sonhos foram se tornando realidade à medida que eu crescia, que eu viajava com os meus filhos em cada uma das expedições. E sempre tive muita curiosidade. A curiosidade, a imaginação de pensar como será que vive essa gente, esse povo. E tudo isso eu sempre escrevendo, né? Então, foi assim que o sonho que eu sempre tenho, não vou dizer que tinha, mas os sonhos que eu sempre tenho, eles se tornam realidades. Então, você pensa assim, eu vou conhecer um lugar, por exemplo, sobre Júlio Verne, que ele escreveu O Farol do Fim do Mundo. E eu achei que esse lugar que ele tinha escrito, esse Farol do Fim do Mundo, era um lugar que não existia.
mas na realidade ele se inspirou num relato de um navegador e esse lugar existia. É uma ilha lá perto, no fim da América do Sul, inóspita, longínqua, mas existe. Né? E existe um farol que foi construído lá pela França em homenagem a Júlio Verne. E a história se passa com piratas, e nessa última expedição Oriente, eu fui, junto com a família na expedição, ao farol do fim do mundo. Gente, à medida que eu subia aquele morro para chegar no farol do fim do mundo, eu procurava para ver onde foi que tinha as cavernas dos piratas e a minha imaginação me levava. Aí eu parava, não, gente, isso não é uma realidade, isso é uma ficção, mas para mim é uma realidade. E depois de 50 anos, vocês imaginam a minha emoção de entrar ali naquele farol e ver que eu tinha conseguido chegar naquele lugar que eu sonhei esse tempo todo. Então, o escrever para mim é o inspirar, o escrever para mim é contar as histórias das minhas emoções com o meu coração. Então, essa é a minha vida de contadora de história e, por aí, ser uma escritora. Maravilhoso, maravilhoso. São experiências fantásticas que você viveu, conhecer diversidade, conhecer povos totalmente diferentes, com culturas diferentes, né? Longínquos, lugares que você só pode alcançar através de um barco à vela, lugares em que as pessoas faziam com um metal, tipo um espelho, chamando a gente para aportar numa ilha de 18 pessoas. Não, é uma experiência muito linda. Sem dúvida. E, além disso, a divulgação que vocês fazem, né? Isso é fundamental para que quebremos as barreiras, as fronteiras, que a gente se aceite como a gente é em qualquer cultura, em qualquer país, né? É uma coisa, assim, que necessária. E, principalmente, como mulher inserida desde o início no mundo, entre aspas, masculino da vela. Você vai velejar? Você não pode velejar. E eu sempre dizia, eu estou aonde eu quero estar. E sempre minha vida continua sendo mais de 37 anos de aventuras, porque eu me faço presente. Então, é isso que eu digo para as mulheres todas. Se faça presente, lute pelo seu direito de estar aonde você quer. Perfeito. Perfeito. Emocionante, emocionante. Fale um pouquinho do nosso livro. Pois é, então, aí eu nunca tinha escrito nada a respeito das crianças e recebi o convite, né, da Deneide de fazer um livro infanto-juvenil. Então, ela procurou ver quais as histórias que eram mais inspiradoras, interessantes, para, né, que chamassem, porque eram muitas histórias, são bastantes, imagine. E aí, juntas, nós criamos o nosso livro. Você tem aí a foto dele? Eu não tenho aqui o meu exemplar. As Aventuras de Formiga e Capitão. Formiga é meu apelido, que me foi dado pelo meu filho mais velho, Pierre, e Capitão é o meu marido. Então, através desse livro, nós contamos histórias, lendas, aventuras, e falamos para essa juventude e essas crianças. Então, esse é o nosso livro. Vale a pena ler, viu? Porque está recheado de grandes aventuras. É verdade. Muito bom. Aventura que não falta, tanto para a Adriana como para a Isabel, que lidam com contos de fadas, com personagens. Adriana, vamos falar um pouquinho, conversar sobre o seu livro que nós lançamos e toda a sua trajetória, né, Adriana? Sim. Na verdade, esse meu livro é inspirado em Alice no País das Maravilhas e Alice através do Espelho. Eu sou muito ligada a esse universo desde criança, né? E é interessante que uma vez a gente costuma falar que quando a gente cresce, os livros são ressignificados da nossa vida, né? E eu acho que com a Alice eu tive o privilégio assim, dele ter feito uma viagem em mim e eu ter feito uma viagem nele muito grande, né? Desde criança
eu entrei em contato através do desenho animado, que não foi da Disney, que foi do Hanna-Barbera, e era uma personagem que entrava dentro do aparelho de TV, em vez da Toca do Coelho, e viajava entre os desenhos animados do Hanna-Barbera. Então, ela encontrava personagens de várias histórias. E isso me encantou, essa capacidade de transitar entre os mundos imaginários, entre os reinos ficcionais. E aí, mais tarde, eu acho que aos 8 ou 9 anos, eu ganhei um livro que foi ilustrado pelo Nicholas Gilbert, que era uma Alice morena estranha, não era aquela Alice loura da Disney, nem do Hanna-Barbera, e aí eu já entrei no universo mais existencial, daquela menina que estava num mundo estranho, que ela não sabia quem era, qual era o seu lugar no mundo, né? Que a grande questão da Alice, né? Ela fala, para ela, o grande enigma era saber quem ela era no mundo, né? A lagarta pergunta para ela quem ela é, mas ela quer saber quem ela é no mundo. E eu acho que a Alice, a minha trajetória desde criança até esse livro, tem a ver com essa questão, né? Porque escrever, eu acho que é você se conhecer e se colocar no mundo. E aí a partir do momento que eu fui crescendo, eu fui entrando em contato com os estudos teóricos mais complexos, né? Passando pela psicanálise, pela filosofia. E na faculdade, eu fui ver uma exposição de ilustradores de Alice. E Alice foi provavelmente o livro mais ilustrado, né, de todos os tempos, tanto que eu virei colecionadora de edições diferentes de Alice, né, do mundo todo, de várias épocas. E quando eu saí dessa exposição, eu tive um insight, assim, uma iluminação, que eu falei assim, o que eu mais quero fazer na minha vida era ilustrar os livros de Alice. E aí eu comecei a ilustrar os 2 livros, de uma forma bem original, que até hoje eu não vi alguém fazendo essa abordagem, que eu construí todos os personagens com objetos cotidianos que eu fui transformando. Então, um moedor de carne eu transformei num monstro, um óculos eu transformei nas asas do inseto. Então, eu fiz uma grande assemblagem com os personagens que foram fotografados e transformados em ilustrações através de computação gráfica. E esse trabalho, que foi meu trabalho de final de curso, eu levei em 1998 para Oxford, no centenário da morte de Lewis Carroll. E aí eu entrei em contato com as sociedades Lewis Carroll, que na época tinha no Japão, nos Estados Unidos e na Inglaterra, mas que hoje tem na Holanda, e já teve no Canadá e acho que na Austrália. E eu fiquei fascinada, porque naquela época eu era meio alienígena, assim, as pessoas me perguntavam, o que você é tão apaixonada por esse livro? E quando eu vi que tinha gente que tinha anos de estudo, de pesquisa, de investigação, de publicação, de coleções, né, de itens raros, e eu fiquei com aquilo na cabeça, e aquilo foi fermentando em mim, e aí quando chegou um ano antes do filme do Tim Burton, eu falei, não, eu quero fazer uma sociedade Lewis Carroll no Brasil para mostrar o que existe de mais amplo do que esse filme, né? Porque foi um filme que teve uma ampla divulgação e foi bombardeado aquele imaginário com aqueles personagens, né? Uma leitura que não é do livro original, na verdade é uma outra história, né? Não deveria se chamar Alice no País das Maravilhas, aquele filme, na verdade, é uma outra aventura de Alice. E aí eu comecei a fazer eventos, né? Palestras, oficina de colagem, sempre tentando mostrar o que existia além, né? Por que esse livro desperta tanto interesse? Porque ele está interpretado sobre as mais diversas óticas e filosofia e psicologia e matemática, enfim, é um livro que estimula muito a imaginação e o pensamento. E aí, nesse percurso, eu ilustrei livros, né? Ilustrei um livro da Katia Canton, de Lewis Carroll na Inglaterra vitoriana, fiz a tradução e o projeto gráfico de um livro que foi uma tradução do manuscrito original de Alice, que você comentou, né? Que foi traduzido como Aventura de Alice no Subterrâneo, e que foi um livro que foi o manuscrito que ele deu de presente para Alice real, ou seja, a gente sabe que a história surgiu num passeio de barco, que ele contou a história para 3 meninas, uma delas a Alice Liddell, e ele deu para ela de presente e ilustrou. Então, eu traduzi com as ilustrações do autor e recriando digitalmente as letras do autor. Então, esse livro ganhou um prêmio Jabuti de projeto gráfico, né? E desde então eu venho fazendo coisas. Não é meu único tema de interesse, mas acaba que é o que reverbera, porque eu consigo dar uma visão única, né? E aí, assim, já passando para o livro, né, que a gente publicou recentemente, o que acontece? Quando chegou na época da pandemia, que deu aquele primeiro impacto, né, de vamos ficar trancados em casa nesse isolamento e o que fazer da vida, eu já comecei a pensar
vou pegar as minhas ideias mais queridas que ficaram guardadas esses anos todos, que eu não consegui colocar no papel, e aí foi a primeira vez que eu escrevi, ilustrei e fiz o design, né, do livro, e eu trouxe uma ideia que foi um insight meu, que eu não vi outras pessoas falando, mas que para mim é muito significativo, que é quando a Alice entra naquela sala que tem várias portas e que ela que ela encontra uma portinha, mas ela não consegue atravessar, e ela vê o jardim mais lindo que ela viu na vida, ela passa o resto da história tentando chegar naquele jardim. Sendo que lá na frente, ela volta para a mesma sala, consegue atravessar a portinha e chega no Jardim da Rainha de Copas, que manda cortar a cabeça de todo mundo. E na minha cabeça não era o mesmo jardim, porque o jardim que ela viu primeiro era o jardim mais lindo do mundo, é o jardim que vem lá do nosso imaginário do Éden, nosso imaginário dos jardins subterrâneos na Grécia, é esse mundo da realização, da plenitude, do sonho, não é o Jardim da Rainha que manda cortar a cabeça de todos. E aí eu comecei a imaginar por que ela não chegou nesse jardim. E aí daí partiu a ideia do livro, e aí eu comecei a pensar que o que a gente poderia fazer como leitor, que é um livro interativo, para chegar nesse jardim. E aí vem as 7 chaves, que as 7 chaves seriam as etapas, ou os aprendizados, ou os presentes que o livro nos dá, nos oferece, para a gente entrar no jardim e, no momento de pandemia, pensar o que pode ser a nossa vida, que a gente vai recriar e reinventar depois desse pesadelo que a gente está vivendo. Alice in the Seven Keys, by Adriana Pelliano. Feed your head. Curiouser and curiouser. Curiosity, time, travel, transformation, madness, game, dreams. In Alice in the Seven Keys, Adriana Pelliano accompanies you on a journey, exploring your creativity by means of games, magical elixirs, and her resplendent collages. Lovers of Alice, fantasy, fairy tales, and dreams will be enchanted. Alice and the Seven Keys, by Adriana Pelliano. Isso aí. Adriana, conta mais um pouco sobre o livro, sobre a sua proposta atual. Quais os próximos? O livro, né, no caso desse livro ainda, o que eu fiz? Né? Na verdade, eu acho que o texto é bem enxuto, né? Ele tem até mais imagem do que texto. O texto, na verdade, são provocações, né? Que as 7 chaves são a curiosidade, o tempo, a transformação, a viagem, a maluquice e o sonho. Falta uma. E o jogo, né? E aí eu acho que o próprio livro reúne essas características, né? Porque eu crio, por exemplo, um tabuleiro, que é um tabuleiro de relações entre personagens, objetos, lugares, perguntas. Então, por exemplo, a curiosidade é a característica da Alice. A pergunta é quem sou eu no mundo? O lugar são os caminhos e o objeto é a bebida mágica, né? Então, eu vou fazendo essas relações. Então, por exemplo, o objeto do tempo é o relógio. E aí tem um relógio para cada um dos personagens. Eu vou fazendo umas trocas, umas colagens, criando conexões entre esses elementos. E aí tem as 7 bebidas, né, que são as essências, que seriam bebidas imaginárias, né, com características existenciais, psicológicas, de como a gente estimula esses elementos na nossa vida. E no final tem uma música, né? Tem uma música que foi especialmente composta para o livro, que seria a nossa trilha sonora para a nossa viagem imaginária em relação ao nosso jardim. Então, o objetivo é que o livro seja esse alimento para que cada um busque o seu jardim interior. Então, eu acho que é interessante que a gente está com uma mesa de viajantes, né? As viagens
as viagens É literárias. verdade, é verdade. Eu acho que esse é um livro que também trata de viagem. Então, se a gente está fechado dentro de casa, a nossa imaginação não está fechada, né? Nossa imaginação Vamos ver. lança para o universo. É verdade. Agora eu queria que a Isabel contasse tudo, né? Não um pouco, tudo. Tudo sobre a sua obra, suas propostas e os seus desafios. Sim. Bem, muito interessante esse time que você montou, porque eu ouvi a Heloísa, né? Ouvi a Cláudia, a Adriana. Então, assim, 4 inspirações diferentes, né? Completamente diferentes, e muito bacana mesmo poder ouvir as colegas escritoras. Só uma coisa, Nereide, o Zeca me disse que não consegue ver não consegue assistir, eu não sei, mas só para passar essa mensagem. Vamos lá. Como você bem disse no início, eu, né, cresci em São Joaquim da Barra, cidade do interior de São Paulo. Somos em 3 irmãos, crescemos junto com a minha avó, muito velhinha, né, de aí já seus 95 anos na época. E sempre ali, o Zé Carlos, hoje é muito interessante ver a nossa parceria, até nós, os dois, a gente fica surpreso, porque a gente, desde criança, desenhava, escrevia muito juntos. Né? Ele desenhava e eu gostava muito de fazer balõezinhos de conversa nas ilustrações dele. E a gente cresceu assim, ali naquela vida sempre muito humilde, na escola, mas sempre, a minha mãe sempre foi uma pessoa que levantou sempre muito a nossa autoestima em relação aos estudos, em relação a hoje você não tem, mas amanhã você pode ter. E isso é muito importante, né? Quando a gente é criança e quando a gente cresce num ambiente em que você não vê muita expectativa, né? A cidade é do interior, não tem faculdade, não tem universidade, então como é importante essa palavra dos familiares mesmo, de te dar essa energia e essa luz no fim do túnel que você pode conseguir. Bem, e eu ainda estava cursando administração em Ribeirão Preto, quando eu me mudei para Portugal, isso foi em 2003, e ali em Portugal a gente tem que trabalhar, né? A gente tem que ter salário, ainda não dava, imagina, para pensar em viver de escrita, mas eu sempre chegava da fábrica que eu trabalhava e escrevia. Muitas vezes, quem está assistindo agora, se tiver alguma amiga minha de Rio Maior, lá em Portugal, elas vão lembrar que aos finais de semana, às vezes elas me ligavam querendo passear, querendo fazer alguma coisa, e eu queria, né? Eu não queria gastar dinheiro, porque eu queria juntar para poder ir para o Brasil. Então, eu gostava muito de estar em casa, era gostoso estar em casa. E escrevia bastante. Bem, depois do Zé Carlos, em 2008, vai para Portugal também, vai me ajudar, né, para a gente juntar as forças. Sempre aquela ideia de juntar as forças para poder mandar dinheiro para casa, para ajudar a mãe. E eu começo a reviver de novo aquelas ilustrações. O Zé Carlos, ele começa de imediato já a fazer ilustrações para muitos escritores portugueses. A Isabel Ricardo, por exemplo, é uma delas, que o Zé ilustrou alguns livros. E aquele contato com o Zé Carlos me fez voltar àquela infância que a gente ficava junto, e eu comecei a escrever em cima dos personagens dele. Tanto que a Lady Bird, que vai ser lançado, é um texto lá de 2008. Foi criado lá a partir de uma joaninha que ele fez, e o Taylor também. Então, assim, que bom que engraçado, naquela época eu não tinha a menor ideia de publicar, isso tudo era um sonho muito distante, né? E a única coisa que eu me lembro, que a minha mãe uma vez me perguntou o que eu queria ser quando crescer, e eu falei jornalista por causa da Glória Maria. Então, essa coisa da representatividade, ela é muito importante também. A gente vê, né, que tem uma negra jornalista, eu também posso ser, né, independente aqui do meu momento agora. E aí, com o Zé, eu comecei a reviver toda aquela sensação de ver os desenhos dele, comecei a escrever de novo. Em 2008,
E em 2016 a gente lançou o primeiro livro, que foi o Bem-vindo à Cidade. Foi uma publicação de autor. Lógico, né? Como o primeiro livro é sempre muito difícil, eu não fazia a menor ideia de onde procurar editor, de onde procurar tudo. E é interessante uma coisa que eu vou dizer, que eu acho que eu nunca disse, mas depois da experiência do Bem-vindo à Cidade, eu pensei em desistir da carreira de escritora, porque foi muito difícil, foi extremamente difícil. Na época, a Caroline tinha 2 anos, a Cristina tinha 4, e eu me vi com toda essa coisa de layout, de projeto gráfico, diagramação, palavras novas, né, para mim, eu não fazia a menor ideia de o que era tudo aquilo. E publicação do livro, ver lugar para publicar, e mais as crianças, e mais a casa, e mais o marido. Eu falei, gente, isso não é para mim, eu não quero escrever mais, ou então eu vou esperar essas meninas crescerem para eu poder continuar, porque eu não vou dar conta. Nossa, esse livro já foi, né, demais, né? Ainda gastei com ele, porque foi uma publicação de autor. E o que aconteceu? Na época, o Zeca, ele ilustrou também uns livros para a Nara Vidal, a escritora Nara Vidal, que vive em Londres. E ela, em 2016, a gente tinha acabado de publicar ele. Ela liga para o Zé Carlos e faz um convite para ele ir num encontro, né? Um convite que era estendido a mim também. Um encontro de escritores que ela chamava Canalzinho. Foi muito legal esse encontro que ela fez, que ela juntou escritores já, né? O Léo Cunha, a Suzana Ventura, a Rosana Rios, o Manuel Filho. E eu falei, Zé Carlos, o que a gente vai fazer lá, né? Nós os dois, tipo assim, escritores já renomados, com um monte, né, com jabuti, né? A gente tem esse livro que é o Bem-vindo. E o Zé Carlos, ele foi muito positivo, ele falou, não, a gente tem que ir, se a gente está pensando, a gente já publicou o livro, já gastou o dinheiro, já publicou, então vamos lá ver como é que é. E foi interessante, Nereide, que a gente chegou lá e esses escritores muito generosos, né? Independente da gente estar com o primeiro livro, de ser uma publicação de autor, eles sempre muito generosos, conversaram muito, e foi muito bom sentir aquela atmosfera de escrita, né? Cada um falou um pouco de si, desde o primeiro livro. Então, eu gostei daquele ambiente, eu gostei do que eu ouvi. E foi ali, inclusive, naquele encontro de escritores, que eu tive acesso ao conhecimento da Flip, que até então desconhecia, olha só. E aí, chegando em casa, já voltei com outro ânimo para casa, voltei para a Suécia, e tinha off flip já, né? Eu falei, gente, será que eu participo? E o Zeca sempre, não, vamos participar. E foi de cara. Eu mandei o Corvo Correio, que era um texto que eu já tinha também, e olha só, estava receosa de apostar nessa escrita, porque fala de diversidade, e eu estava com medo de ser uma escrita que assustasse, uma escrita... A gente sabe que é um tema delicado, então eu não queria, eu estava com receio. E o Zeca falou, não, acho que o texto está lindo, tá emocionante, você tem que mandar essa história. E não deu outra, mandei o texto, foi finalista, foi premiado, e aí, então, através do Corvo Correio, abriu-se, né, um leque de opções. Dali eu já comecei a ficar mais interessada, nas feiras literárias que haviam por aqui, né, a Feira de Frankfurt, que eu tive em 2018, e ali, então, já tinha o Corvo Correio premiado, o pessoal de Angola estava em frente, né, nosso stand ali da Gira Brasil, e já quiseram o Corvo Correio para levar para Angola, e é um prazer, é uma alegria, uma honra ter o Corvo Correio em português de Portugal. É lindo, né? Em Angola ele está com o português de Portugal. E também através da Feira Internacional de Frankfurt veio a oportunidade de ter a Princesa e o Espelho. A gente ali já fez em português e em alemão. Então, assim, é muito interessante ver todo esse caminho que a gente percorre, nós mulheres, toda a responsabilidade que a gente tem com a casa, mesmo quem não tem filho,
para nós vai ser sempre mais difícil, né? Tem a questão da dúvida, será que ela consegue, será que não? A gente, inclusive, hoje em dia, ouve muito mais falar de escritoras mulheres, mas há pouco tempo atrás já não se ouvia muito. Eram mais os escritores, né? As premiações eram os escritores. Então, a gente tem ganhado um espaço, e isso, sem dúvida, é devido à nossa força, à nossa capacidade de resiliência, eu sempre costumo dizer que nós temos uma força que nós mesmas desconhecemos, né? E é por isso que a gente, no final das contas, hoje, quando eu me vejo com 7 publicações, né, em alemão e agora em inglês também, em português de Portugal, na Angola, então eu falo, nossa, como que eu consegui, né? Eu sei como eu consegui, não foi fácil. Escrevendo à noite, mandando criança para a escola, tentando me organizar para levantar no dia mais cedo, paro aqui, vou fazer o jantar, volto para cá de novo. Mas é uma persistência que vale a pena, porque é muito gratificante olhar o caminho que a gente fez e falar, olha o que eu consegui, sozinha, né? Porque as pessoas às vezes perguntam, mas como é que você conseguiu o contato com a Alemanha? Como é que você conseguiu publicar lá nos Estados Unidos? A gente vai trabalhando de forma tão intensa, sem pensar, quando você entra no automático, né? Você começa a produzir, se você quer escrever, é o seu sonho, e essa força, esse prazer de falar que eu produzi, que eu fiz, é muito maior do que o sentimento de impotência, que às vezes vem. Eu acho assim, a gente tem, o seu depoimento é fantástico, e a gente vem de encontro mesmo de tudo que a gente pensa, né? De desafio, de representatividade, de querer levar a nossa palavra para mais pessoas, levar mensagens para mais pessoas. Eu acho que é isso que a gente tem em comum aqui, a gente quer comunicar, né, nosso pensamento, nossos sonhos, né? Eu acho que esse compartilhar de você escrever num livro, ver a sua obra publicada, e ela sai pelo mundo, né? Ela sai pelo mundo, você perde o controle do seu filho, né? E faz o caminho sozinho, né? Exato! Eu não posso estar no Brasil com o Corpo Correio, eu não posso estar nos Estados Unidos com os contos de fada, só que eles fazem o caminho deles. E isso é mais uma prova de que todo esse trabalho, todo o cuidado com a tradução, isso tudo valeu a pena, a troca de e-mails, né? Vamos pensar como é que a gente vai escrever para esse, como é que a gente vai fazer aquilo, a revisão do texto tem que ser alguém. Então, assim, o conjunto do trabalho, né? A gente fica cansada naturalmente, eu tomo muita vitamina, sim, porque senão eu tenho que ter aqui uma motivação, eu tomo café, aprendi a tomar café, porque eu nunca fui de café, sempre fui do chá, leite com chocolate, muito meninona, mas aprendi a tomar café e para a coisa engrenar, para ir, e vai, né? Exatamente, mas é o nosso desafio diário, né? É um desafio diário, Nereide, diário. Entrar nesse automático, essa fase que eu estou agora é do automático, que eu levanto cedo, mando as meninas para a escola e sento aqui na minha mesa. Antes eu me sentava na cozinha, porque eu achava, olha só, a Cláudia Canto agora vai me puxar a orelha. Aqui é as vassouras. Eu achava que estando na cozinha era mais fácil para mim. Por quê? Eu falo, eu já estou aqui na cozinha, né? Eu vou escrevendo, se precisar de fazer a janta, eu paro e faço a janta, se precisar... Mas não. Você tem que ter o teu canto, o teu lugar, você é uma escritora. Então, isso tudo vem com o tempo, esse é um aprendizado duro, porque a gente nasce mulher, a gente desde pequena cresce com as bonecas, né? Fazendo a boneca dormir, a gente quer ser mãe, né? Limpar a casa, fazer a comidinha. Então, se transformar depois e ver, não, eu sou uma escritora, eu tenho um livro premiado, tem crianças nos Estados Unidos lendo o meu livro, né? Tem mães em Orlando, né? A outra da Geórgia.
que me mandaram as fotos, eu fiquei emocionadíssima, chorei, porque é um trabalho que está lindo. Eu estou muito feliz com a Underline. Eu já pego o gancho para falar do livro, antes que você pergunte. Então, assim, os contos de fada, eles estão na minha vida desde criança, como na vida de nós, né? De nós todos, adultos. A gente, quando é criança, a gente se apaixona pelos contos de fada. E só rapidinho aqui, para falar que os contos de fada entraram na minha casa através de disquinhos. Não sei se alguém aqui lembra, chegou a ver. A Adriana já falou que lembra. A Heloísa também. Tá vendo? Uns discos coloridos, pequenininhos, que contavam ali os contos de fada. A minha mãe, ela era cozinheira numa casa de família, e um dia a senhora pediu para ela jogar fora aqueles discos que as crianças já estavam cansadas de ouvir e tal. E a minha mãe falou, não, eu vou levar para casa, né? E a minha mãe chegou lá em casa, foi uma festa, porque até a minha mãe, ela parou para escutar, que ela também nunca tinha escutado, né? Aquela coisa, né? Ela sempre trabalhou desde muito cedo. Olha, a Adriana foi buscar, olha lá. A Adriana tem, que fantástico. Você tem aí, Adriana? Que lindo. Que lindo. Mas eles entraram lá em casa, então a história dos contos de fada, a gente começou a ouvir através desses disquinhos. A minha mãe colocava na vitrola, e ali tinha a Chapeuzinho Vermelho, né? Tinha os 3 porquinhos, pronto. E ali eu já fiquei apaixonada por eles. Olha o Chapeuzinho ali. A Chapeuzinho, e era um momento sagrado, né? 3 porquinhos. Isso, e eles eram coloridos, azul, amarelo, laranja, enfim. Então, contos de fada sempre tiveram na minha vida de maneira... Olha lá, azul. É isso aí. Algo fantástico, você tem em casa, diamantes em casa. É verdade. Não é? Olha amarelo. Lá. Ai, que saudade, olha. Mas você tem de vitrola ainda? Aquele toca-disco? Tem que ter, não tem. Mas agora eu não tenho mais. Mas eu amo esses discos. Isso, exatamente. Eram esses mesmos. A minha mãe levou para casa, então era um momento sagrado para a gente sentar no sofá e ouvir essas historinhas. A minha mãe ouvia também, enfim. E o que eu sempre senti falta nos contos de fadas? Personagens iguais a mim. Eu sempre sonhei em ver princesas que se parecessem comigo, né? E através agora da Underline, eu escrevi o livro da princesa muito emocionada, A Princesa e o Espelho. E agora, a última vez que a gente viu a foto daquela menina linda, com vestido de princesa, lendo em Orlando, meus olhos naturalmente, né? E a mãe dela também faz ali uma mensagem muito bonita do livro. Então, assim, é o meu sonho de criança sendo realizado agora. Isso é muito bonito. E esses 2 livros, e tá chegando outros, né? Tem aqui o Taylor também. São 2 trabalhos com a parceria com a Underline, que eu tenho muito orgulho deles, né? O orgulho é da Underline. Obrigada, Nereide. Eu me sinto muito grata e muito honrada de poder estar desfrutando desse momento, apesar de todo o trabalho, apesar de todo, né, feeling de que não vou conseguir, mas isso já ultrapassei, e poder ver já no início, né? Ele foi lançado no final do ano passado, e a gente já começa a ver crianças se identificando com esses personagens e com essas histórias tão leves, né? E porque o conto de fada, ele é muito mágico, né? No conto de fada acontece de tudo. Eu costumo dizer que é o lugar onde toda criança queria estar, né? Porque ali tudo é possível. Então, eu acho que é um trabalho muito especial ter esse tipo de texto com personagens afrodescendentes. Os personagens estão lindos,
e as histórias também de resiliência, né? A princesa que fala da vaidade, e o Taylor, que é esse menino, né? Corajoso e tão brilhante. Eu tô assim, eu tô me sentindo feliz da vida, eu não tô, às vezes eu acredito. É, isso aí. Eu queria que, se vocês têm perguntas para fazer uma para as outras, podem falar, podem colocar. A gente tem que fazer umas 5, 6 lives, porque uma só... Verdade. Acho que eu já estou. Adriana, Cláudia quer falar alguma coisa sobre perguntar para a Heloísa? Vocês fiquem à vontade de se perguntarem entre si. Sim. Bom, Não? eu queria perguntar, pode ser? Fale. Isabel? Fala, Cláudia. Isabel, parabéns para você e para as outras escritoras, histórias maravilhosas. Ficaria horas aqui escutando, porque, meu Deus, quanta diversidade literária. Isabel, sua saga também deve ser muito parecida com a minha, dificuldade de publicação, mulheres negras pouco representativas ainda na literatura, principalmente no Brasil. E eu te pergunto, em algum momento você viu as entrelinhas do racismo impedindo que você pudesse publicar e chegar tão longe onde você chegou? Ou aí na Europa a coisa é menos impactante? Cláudia, eu devo te dizer, o primeiro livro, que foi o Bem-vindo à Cidade, foi uma publicação de autor, mas como foi o primeiro, eu acredito que foi porque ninguém sabia quem que era a Isabel, se a escrita era boa, se não era, e como todo primeiro livro, eu tive também dificuldade. Agora, eu não tive a experiência de publicar no Brasil, com editora, você entendeu? Que eu acredito que eu haveria, porque eu já ouvi de outras escritoras em outras lives que tiveram, sim, barreiras, tiveram. Agora, a minha surpresa foi o Corvo Correio ter sido premiado, trazendo um tema de tolerância e diversidade. Sim. Isso me causou, para além da alegria, um espanto, tanto que eu não queria enviar esse texto, meu irmão lembra, o Zé Carlos lembra, eu falei, Zé Carlos, não vou enviar, porque fala de diversidade, as pessoas vão confundir com racismo, vão achar que, né, que eu estou querendo levantar uma bandeira. E ele falou, Isabel, a história está suave, está linda, você tem que apostar. E quando o livro foi premiado, aquilo me veio como surpresa. Então, peraí, né? Então, não é bem assim. É como se tivesse uma brechinha, né, aberta para mim, e dependia de mim saber continuar abrindo aquela porta. Exatamente. E a partir daí, isso foi lá em 2017, antes de começar né, essa história que está agora, todas essas pautas raciais que se intensificaram, né, com a morte do George Floyd, enfim. Isso foi lá atrás, em 2017. Então, e agora, o Corvo Correio, na sua segunda edição, tem feito um voo lindo no Brasil. Ele foi para o Estadão, ele foi para a revista Ana Maria, e eu fiquei assim, sabe? Nossa, ele está fazendo o voo dele direitinho. Está voando, literalmente, né? Voando e quebrando barreiras, né? E quebrando barreiras. Então, assim, mas mesmo sem ter tido a experiência de publicar no Brasil, primeiramente, porque o Corvo Correio ele foi para a Masa já depois de ter sido premiado, né? Então, ele já tinha provado que era um bom texto. Então, não foi tão difícil de eu conseguir uma segunda publicação através da Masa. Mas eu já ouvi relatos de escritoras negras que sim, que houveram barreiras. Mas aqui na Europa, com a Gira Brasil, eu não tive problema zero, né? Com a Princesa e o Espelho, em alemão, inclusive. E agora, ele foi publicado em 2019, na feira, né, de 2019 de Frankfurt. Porque aqui a diversidade, ela não é que não há preconceito aqui, mas é respeitada. Vamos dizer, o Brasil é descarado, né? O Brasil já escancarou, já não, ninguém tem, as pessoas falam mesmo, escrevem mesmo. Aqui, não vou dizer que não há, porque eu acho que há no mundo todo, mas há um respeito, né?
E isso é muito bom de ver também na parte literária. Eu estive na Feira Internacional de Frankfurt, conheci a Djamila Ribeiro, na época também teve, e foi uma experiência muito bonita. Foi muito bonito. Muito bom. Você que é viajada tem que vir para cá também, qualquer hora. Heloísa, alguma pergunta, Adriana? Eu tenho uma pergunta. Vai. Eu queria saber da Heloísa essa relação das viagens que ela fez e a obra do Júlio Verne, se ela já chegou a colocar isso no papel, assim, se ela traçou algum mapa, se ela selecionou alguns lugares, como é que foi assim, essa inspiração? E justamente passei por lugares das aventuras de Júlio Verne, inclusive a Volta ao Mundo em 180 dias. Me lembro a gente entrando no rio Xangai, aquele monte de barco, aquele trânsito, e eu relendo o momento que o Phileas Fogg, sabe, relacionado com aquele momento do Phileas Fogg ali no rio Xangai. Então, assim, cada lugar que eu podia me transportar visualmente naquele lugar que tinha acontecido alguma coisa, ou alguma passagem de qualquer livro dele, eu ficava assim, super animada, super feliz. Nunca fiz nada por escrito. Recentemente, há 2 anos, fui visitar a NASA com meu neto, e na NASA, eles, tudo que tem em relação à viagem da Lua é baseado no Júlio Verne. O Júlio Verne escreveu que ia ser na Flórida, a uma distância de mais ou menos 60 quilômetros da onde ele imaginou no livro, né? Então, tudo aquilo, eles inclusive falam, eles homenageiam o Júlio Verne pela visão dele. Ele calculou, você imagina, ele calculou a distância, o tempo que o foguete, o Apollo, ia levar. Então, assim, o nome do foguete, tudo foi uma homenagem a Júlio Verne. Então, ele é uma pessoa, assim, presente na minha vida, e recentemente acabei de ler, junto com meu neto, de 12 anos, outra vez, A Volta ao Mundo, e agora, Viagem ao Centro da Terra. Mas é uma pessoa muito presente na minha vida. Júlio Verne é um grande escritor. Muito lindo. Fantástico. Olha, Adriana, é uma sugestão aí para próximos livros, pensar no Júlio Verne. Pensar no Júlio Verne, uma beleza. Eu queria acrescentar também que as pessoas que querem escrever, né, nós mulheres que pensamos e que queremos escrever, eu digo para todo mundo, escrevam sempre também com o coração. Eu não tenho livro de ficção em si, são experiências reais. E quando eu escrevi um livro, Pequeno Segredo, sobre a história da minha filha, que nós adotamos, que era soropositiva, a primeira coisa, quando eu voltei do sepultamento dela, que eu cheguei em casa, minha irmã me deu um papel, um caderno, assim, e uma caneta. Eu chorava, mas assim, ela dizia assim, você sabe se expressar melhor escrevendo. Senta e escreve. E ela ficou que nem um carrasco sentado ao meu lado. Este meu caderno é manchado muitas coisas, eu não consigo ler, de tanto que eu chorava. Ela disse assim, você vai colocar no papel essa sua emoção, você vai colocar, fala com ela, conta para ela, pergunta para ela, conta a história dela. E foi assim que eu escrevi, demorei, escrevi o livro sobre a minha filha, e esse livro serviu de inspiração para o meu filho, que fez um filme muito bonito, chamado Pequeno Segredo também, né, que foi depois com uma pessoa, né, que escreveu o roteiro, um roteirista profissional, e que foi o filme que representou, foi convidado para representar o Brasil no Oscar de 2017. Então, é assim, a minha inspiração de coração fez todo um acontecimento que até hoje reverbera a experiência da vida da minha filha e ajuda a muitas crianças. Vocês, como você falou, da questão da discriminação por ela ser menor, por ela ser de estatura menos, desenvolver menos, ela não tinha, todas as amiguinhas da classe dela com 13 anos, 14 já usavam sutiã e ela não. Então, assim, todas as experiências que ela passou, inclusive
tem uma parte do livro que é o diário que Cat escreveu. Então, eu me baseei e coloquei no livro o diário dela, dos momentos dela de adolescente, de ser discriminada, de se sentir... Porque eu brinco de boneca, não tem mais nenhuma amiguinha que vem na minha casa, porque eu vou fazer 14 anos e eu gosto de brincar de boneca. Então, todos esses elementos eu coloquei no livro. E hoje, tem psicólogas que usam o livro para mostrar que, primeiro, uma redação que ela fez muito assim, humana. Uma criança que sabia que tinha HIV, que podia morrer qualquer... Assim, todos nós temos, né, podemos morrer, mas ela era assim, as chances muito maiores pela doença na época que ela cresceu, não tinham todos esses remédios que hoje tem, né? E, então, a Cat tem ajudado a muitas crianças, porque ela disse, né, no seu diário, diz assim, eu amo a minha família, mas a primeira pessoa que eu amo sou eu. Eu me amo. E isso, para mim, foi uma lição que ficou muito forte. Essa autoestima que ela tinha de saber que ela era uma pessoa assim, que se amava, independente do que estava acontecendo, independente do que os meninos esticavam a perna para ela tropeçar, né? Porque ela tinha dificuldade de caminhar e várias outras dificuldades físicas. Mas então, e era uma menina que viajou uma volta ao mundo, viu coisas assim que muita gente grande vai viver 90 anos e não vai ver, mas que curtiu a vida dela. Então, a Cat, esse amor que ela tinha pela vida, sempre foi uma coisa que tocou muito no meu coração. Então, foi difícil escrever? Foi, mas eu sempre escrevo com o coração e essas experiências também. Todo mundo tem uma experiência de vida que pode contar para as outras e talvez ajudar, mesmo assim, as pessoas. Então... Fantástico, fantástico, fantástico. Emocionante. Obrigada. Emocionante. Alguém quer mais comentar alguma coisa ou vamos para a parte final, que cada um envie sua mensagem aos nossos ouvintes. Nós vamos postar esse vídeo, né, nas nossas redes sociais, no Face, no canal YouTube da Underline. E, então, a nossa mensagem é importante. Quem quer falar primeiro? Para finalizar. Eu posso começar? Pode ser? Pode. Bem, a minha mensagem é para as mulheres que estão assistindo, têm vontade de escrever, têm o sonho, gosta de escrever, não parem de escrever. Mesmo que você não saiba, mas não fica pensando quando que eu vou publicar, será que eu vou publicar um dia? Escreva, acaba de lavar a louça, sobrou um tempinho, vai escrever, à noite está sem sono, escreve, porque a escrita é hábito e é treino. Então, quando chegar o seu momento, que vai chegar um dia de você publicar o seu livro, você já vai estar treinada e já vai ter o hábito de escrever aí todos os dias, e ainda vai escrever muito e publicar muito. Então, a minha mensagem é que escreva, mulheres escrevam. Perfeito, ótimo. E publiquem. Underline está publicando. Olha, completou a mensagem, Nereide. Adriana. Eu queria voltar à frase que eu falei que está no meu livro, né? Que é a frase de Alice, que conduz ela para o jardim e conduz ela em direção a ela mesma, né? Que ela fala, quem sou eu no mundo? Essa é a grande questão. E eu acho que a gente mostrou aqui na mesa a importância da gente acreditar em nós mesmos, né? Independente das aparentes adversidades, e que o quanto que a gente se satisfaz e o quanto que a gente reconhece a nossa força quando a gente conquista algo depois de ter passado por tanta dificuldade. Então, essa capacidade de seguir em frente e, como disse a Heloísa também, para que a gente esteja onde a gente quer estar. E para a gente estar onde a gente quer estar, a gente precisa se conhecer e acreditar na gente, no nosso trabalho, na nossa voz. Eu acho que é isso que nos une aqui como escritoras, que acreditamos em nós e que estamos realizando na parceria com a Underline, com a Nereide, os nossos sonhos,
e dando oportunidade para quem lê também acredite em si, também coloque sua voz no mundo, né? Porque eu acho que o escritor se transforma e a literatura transforma o escritor e o leitor, né? Nesse encontro. Perfeito. Eu posso dizer que, primeiro, se você quer escrever, você leia todos os tipos, todos os gêneros, vai adquirindo essa leitura. Tem um tempinho para parar, escrever, mas leia também. Depois tem a curiosidade, imaginação, viaja com sua cabeça, mesmo antes de você viajar em fato, mas viaje com a sua imaginação e escreva as suas experiências. E, primeiro, também tem que ter muita disciplina, porque você pode se perder, sabe? Mulherada, então, para um pouquinho, tem essa disciplina, deixa de assistir um filme, alguma coisa, vai escrever, né? E, principalmente, ter persistência, não desista. Eu quero publicar meu livro. Eu vou procurar Underline Publishing, porque eles vão publicar o meu livro. Mas acredite, mas tenha persistência. Então, esses são, assim, os quesitos que eu passo para mim mesmo. Então, estou repassando para vocês. Beleza, maravilha, isso, obrigada. Cláudia, suas palavras. O microfone. Bom, gente, eu quero agradecer a todo mundo que nos assistiu, a Nereide, Underline, por ter acreditado no meu trabalho. Eu tenho 20 anos de carreira, se eu tivesse escutado tudo que me disseram no começo, não vai dar em nada, porque você é uma negra, porque é lógico que as coisas não vinham assim, mas com preconceito velado, se eu tivesse escutado tudo, eu não tinha persistido. Eu acho que essas mulheres que estão aí hoje têm mais oportunidade, tem editoras que estão com mais possibilidade de publicar, que estão com mais portas abertas do que quando eu comecei. Então, a escrita é terapia, é autodescoberta, é autocura. Mesmo como a Isabel falou, que você acha que você não sabe escrever, é disciplina, é hábito, é treino, e principalmente ler muito e falar com estranhos. Diferente do que nossos avós diziam, não fale com estranho. Eu acho que a gente tem que falar com os estranhos, porque conversar com o outro, entender a vida do outro, entender a cultura e fazer uma análise da sua vida através do outro, te dá bagagem para você começar a escrever. Não desistam, mulher, persistam. Perfeito, ótimo. É isso a nossa mensagem, e a gente agradece muito a presença de vocês. É uma honra ter vocês como autoras da Underline, Adriana, Isabel, Heloísa e Cláudia. Um grande beijo, muito obrigada por estar conosco, e um abraço carinhoso para vocês. Obrigada, viu? Obrigada. Muito obrigada. Imagina. Tchau, fiquem bem e em paz.